gente convidou a nutricionista Edna Sakamoto mais uma vez. Bem-vinda, minha querida, sempre um prazer tê-la aqui. É um prazer. Vamos para uma aula, vamos bater papo. Tem coisa mais gostosa? Que bater papo sobre as nossas escolhas, né? No fundo é muito isso. Porque a gente vai falar das dietas das pessoas que vivem mais, ou seja, das escolhas de vida para que as pessoas vivam mais. Dá uma olhadinha o que ele descobriu. Olha lá. Por mais de uma década, o autor Dan Buettner vem trabalhando em uma pesquisa para identificar os pontos do mundo que têm o maior índice de longevidade. O americano descobriu 5 lugares onde não só existem uma alta concentração de indivíduos com mais de 100 anos, como também pessoas que envelheceram sem apresentar problemas de saúde, como doenças do coração, obesidade, câncer ou diabetes. As 5 localidades apontadas pelo pesquisador foram denominadas de zonas azuis. Entre elas estão a Vila Pesqueira de Okinawa, sul do Japão, a ilha de Ikara, no mar Mediterrâneo, a península de Nicoya, da Costa Rica, uma cidade da Califórnia, dos Estados Unidos, e a região montanhosa de Sardenha, na Itália. Segundo ele, uma boa dieta é a chave para uma expectativa maior de vida. E por isso propôs 10 mandamentos para inspirar uma alimentação pró-longevidade. Sendo assim, não é necessário mudar de um país para somar uns anos a mais, e sim aplicar em suas próximas escolhas à mesa a essência do que fazem os povos mais velhos. Que legal, tá aí, eu me confundi, não era um japonês, então, por que eu me confundi com o Japão? Ele começou... Porque a pesquisa começou com centenários da ilha de Okinawa, no Japão. No Japão, né? Mas ele é americano. Ele é americano, exatamente. Ele passou, então, boa parte, né, desses últimos 10 anos pesquisando o que esses povos que vivem mais de 100 anos e produtivamente, né, com saúde, o que eles têm em comum. E uma das questões levantadas foi a alimentação. São as escolhas alimentares feitas por essas pessoas, né, que muitas vezes determina a longevidade mais além do que a própria genética. Olha, você vê que interessante? E a gente, inclusive, falou na matéria os lugares que ele fez a comparação, isso, né? Onde ele encontrou aí, então, os povos e as pessoas mais velhos e com qualidade de vida, exatamente, que ainda viviam bem numa idade mais avançada. Então, a gente tem esses 10 mandamentos e a gente vai contar para você quais são esses 10 mandamentos. Vamos começar? O primeiro, olha lá. Na tela. Ai, essas imagens estão muito lindas. Priorize o natural. Há tempos que a gente tem batido nessa tecla. O que é o natural, Edna? É comida de verdade, como vocês estavam falando, na culinária. Então, realmente procurar priorizar os alimentos frescos, in natura, né? Idealmente da estação. Então, nessa pesquisa, o que ele constatou é que muitos dos alimentos consumidos por essas populações eram cultivados ali localmente, sem agrotóxico, né? Pertinho e, assim, realmente realmente processado possível. Então, é uma alimentação baseada basicamente em vegetais, tá? Esse é o forte. Quando a gente fala até da parte dos orgânicos, certamente vai chegar alguma pergunta. Hoje complicado a gente generalizar e dizer assim, olha, todo mundo tem que comer tudo orgânico. É muito difícil. Sim. No Brasil, isso é ainda algo, é um sonho, sim, né? E tem um custo, né, Carol? Mas não necessariamente as pessoas precisam comer tudo orgânico. Se você puder priorizar alguns itens mais frequentes, orgânicos, tá, ótimo. Mas não deixe de comer o alimento porque ele não é orgânico. Era isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Então você vai procurar fazer uma higienização, você vai procurar comer o produto da época, porque o produto da época, Carol, ele vai estar na época de frutificar, de florescer. Então ele vai requerer muito menos pesticida, muito menos agrotóxico. Entendi. Então, se você consumir os alimentos da época, não necessariamente eles precisam ser orgânicos. Olha que legal, nunca tinha pensado por esse lado. Os que então estão na época, claro, eles vão ficar, vão crescer, ficar ótimos e tal,
sem que a gente use aí... Esses promotores de crescimento, esses defensivos agrícolas, percebe? Então a gente tem que conhecer a sazonalidade dos alimentos. E sabe como você faz isso, como? Carol? Pelo preço, Pelo gente. Preço. Quando tá muito caro. Exatamente. Quando tá barato, significa que ele tá em maior quantidade, a oferta é maior, o preço cai. Então, é uma maneira de você conseguir, então, driblar essa questão do orgânico, né? Se você tem oportunidade de consumir orgânico, ótimo. Mas, do contrário, procure alimentar-se com produtos da safra. Muito boa dica, olha lá. Você vai complementando os mandamentos dele, né? Vamos para o segundo, na tela, olha lá. Coma menos carne. Quando a gente coloca o menos, já significa que não é que tenha que retirar por completo. Qual é o seu bom senso nesse ponto? Na pesquisa, o Dan Bittner, ele constatou que essas populações, elas consomem carne menos vezes, né? Então, a carne entra em ocasiões especiais, ocasiões festivas, e ele fez uma média de 5 vezes no mês, ou seja, dá um pouquinho mais de uma vez por semana. E essas populações usam muito a carne de porco, a galinha e cabra, ovelha, né? Então, a carne não é necessariamente a carne bovina, até pela região que eles habitam, né? Então, os animais são menores. E outra fonte de proteína que eles obtêm são os peixes. Os peixes entram cerca de 3 vezes na semana na alimentação desses povos, os ovos, né? E também os grãos, né? Os grãos, as leguminosas, que seriam a família dos feijões, como fonte proteica. Então, feijão, grão de bico, lentilha, também soja, fazem parte da fonte proteica desses povos. E eu acho que eles são tão inteligentes que eles conseguem ter a criatividade, muitas vezes, naturalmente, de falar assim, hoje já comi o frango, então por que eu vou comer amanhã? Amanhã eu vou comer o peixe. Aí, né? E uma rotatividade, porque às vezes a gente fala assim, não, gente, eu como ovo todo dia, por exemplo, como ovo todo dia. Mas a gente não precisa comer todo dia. Por que a gente come todo dia alguma coisa? Um rodízio, não é? Né? E uma dessas populações estudadas, a população de Loma Linda, no estado da Califórnia, é uma população de vegetarianos, que são os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, pela questão religiosa, essa comunidade baseia a alimentação nos vegetais e consome muito pouco peixe, muito pouco ovo, muito derivados de laticínios, mas capricham muito nos grãos, nas leguminosas, nas sementes oleaginosas para buscar a fonte de proteína, né, que eles precisam. Então veja que muitas vezes nessas dietas da moda a gente vê o low carb, a dieta paleo, e o que a gente percebe na verdade é que é um equilíbrio, né? Então você não precisa ir tanto nos extremos, né? É isso mesmo. Muito bom. Olha lá. No terceiro item, a gente comentou rapidamente, ainda não. A gente já fomos para o quarto, então que o terceiro era incluir os peixes, né? Os peixes de água. Modere nos lácteos. Outra constatação. Então, por exemplo, nas populações da Sardenha, na Itália e na ilha de Icária, na Grécia, se usa o laticínio feito de leite de cabra, e de ovelha. Então, os queijos fermentados, os iogurtes. Então, lembrando que quando o produto é fermentado, ele tem uma digestibilidade maior, porque a presença de lactobacilos e leveduras torna, então, mais fácil a digestão, melhorando a microbiota intestinal, a saúde intestinal, contribuindo, então, para a imunidade e para a longevidade como um todo. Agora, o leite de vaca, nessas populações, os derivados de laticínios de vaca, tem um consumo bem reduzido. Bem reduzido. Então, diríamos aí que nesse caberia cabra, ovelha. A búfala falam que também teria uma digestibilidade em relação à caseína e à lactose um pouquinho melhor também, né? Olha menos inflamatório, né? Você trouxe até aqui aí é o tofu, né? Aqui é o tofu, já não é não é de origem animal. Isto um grão, é a soja fermentada, né? Com um alto teor proteico, um alto teor de minerais, né? E uma excelente fonte proteica. E o tofu, gente, engraçado, às vezes as pessoas torcem o nariz e tal, mas a gente que dá o sabor nele, né? Se ele você quer um sabor você coloca ali uma erva e tal, um pouquinho de azeite, salzinho, ele vira assim um negócio, que você uma quiser. pasta, maravilhoso. É que as pessoas, Carol,
comem pelo aspecto e você pensa que você vai comer um queijo branco, um queijo frescal, por exemplo. E aí quando você coloca na boca, você vê que o sabor não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí se decepciona. Eu falo assim, tadinho do tofu, né? Ele é injustiçado, gente. Então tofu é tofu, ele não é queijo. Portanto, a gente tem que ampliar esse paladar e incluir na alimentação justamente porque ele é neutro, ele é versátil. Então você pode fazer um patê, você pode colocar cortadinho em cima de uma salada, mas entendendo que ele tem outras propriedades, né? E não do queijo. E não, exatamente. De origem aí animal. Vamos pro próximo, olha lá. Mandem perguntas, meninas, @VocêBonitaTV. Corte o açúcar. Esse aí não tem vez mesmo, vai nenhum estudo em nenhum lugar do mundo, né? Exato, porque o consumo do refinado, do açúcar refinado e das preparações doces está na origem, né? A origem, aliás, é a causa de várias patologias. Então, essas populações mais longevas, elas consomem um açúcar dentro da alimentação através de frutas, né? Dos alimentos e não necessariamente da preparação doce. Entendi. E aí a gente vai discutir daqui a pouquinho o que a gente pode colocar no lugar para as pessoas, porque na verdade o que vocês pregam muito na nutrição é que a gente faça uma transição de paladar. Sim. Que a gente se acostume com o menos doce. Exato. Isso é possível? É possível. É treino? Sim. É treino e é uma reeducação do paladar para o sabor doce, né? Tem a questão, por exemplo, das pessoas não tomarem tudo adoçado. Então o chá é doce, o café é doce. A gente tem que fazer um treino de ir diminuindo a adição desse açúcar e você vai perceber que quando você tira o açúcar, você realça o sabor daquele chá, daquele suco, daquela preparação. Então, é uma transição. E você pode usar alguns substitutos. Essas populações, por exemplo, usam em pequena quantidade o próprio mel, né? Tá. Para fazer parte, para ter o doce, mas não o açúcar refinado. E é um doce sutil, não é um super doce. Não é o melado, Não é o né? melado, Não aquele é o sabor, ai que isso. docinho. Não, é um doce na medida. Eu mesma troquei um pouquinho, agora eu tenho tomado muito chá de manhã e estou gostando bastante. As meninas aqui na maquiagem, enquanto eu tô lá, a gente faz um chazinho antes do programa, né? E aí elas falaram assim, eu falei, eu tenho um adoçantezinho lá no camarim, vou lá. Elas falaram, não, Carol, vamos tomar sem nada. Sem nada. Eu falei, ai que delícia, obrigada meninas, sem nada. E tô amando, todo dia eu tomo meus chazinhos do programa, sem Exato. absolutamente nada, tem sido muito gostoso. Exatamente. Descobrir sabores, Os sabores que eu não conhecia num chá, né? Mesmo chá simples, o chá de pacotinho. Isso. Não é? Essas populações, por exemplo, da ilha de Okinawa, usam o chá verde na dieta, né? Também sem adoçar. A população que vive, por exemplo, na ilha de Cária, na Grécia, usam as infusões de sálvia, de orégano, de alecrim, como bebidas, como infusões, né? Também sem adoçar, né? Olha que legal. E usam também, inclusive, nos azeites, aromatizando esse azeite. Então, veja que é um treino, né? Você fazer chá de alecrim, você imagina, né? Gente, sem adoçar, pois é. Então, você sabe, realmente prioriza ali o fitoquímico que está presente com essa ação antioxidante, anti-inflamatória. Muito bom. Vamos pro próximo. Olha lá, vamos pensando nisso. Falar, eu vou começar hoje. Não deixa pra amanhã, começa hoje. Treino, né? Treino. Nunca é tarde, gente. Invista nos grãos. Como é que a gente coloca o grão na alimentação de uma forma equilibrada? Olha, a gente vai sempre procurar priorizar os grãos integrais. Tá. E essas populações também o fazem, né? Então, o arroz integral, o trigo integral e as sementes que a gente chama de leguminosas, que no caso seriam a família do feijão. Feijão, grão de bico, lentilha, soja, ervilha. Dentro dessa pesquisa, a recomendação é que se coma pelo menos um copo, né, de grãos, desses grãos chamados leguminosas, por dia. Então, você pode alternar e pode fazer a combinação que é muito benéfica do cereal com a leguminosa. Então, o arroz e o feijão, o milho, que é cereal, com um grão de bico, que é uma leguminosa. Então, você complementa o perfil nutricional e perfil de aminoácidos dessa alimentação, que é uma característica, por exemplo, da população da Costa Rica, que faz a tortilha de milho e recheia essa tortilha de milho com feijão e com arroz.
Olha que interessante. Olha, e parece, quando a gente fala, até parece, nossa, prato super engordativo. Não, ele é nutritivo. Ele é nutritivo. Ele cumpre a função nutritiva. Essa constatação da pesquisa é que a presença do carboidrato, o consumo de carboidrato nessas populações é bastante alto. Porém, não é refinado. O próprio pão, Carol, é feito então com a farinha de trigo integral, de fermentação natural. Lembra? O levain que a gente falou já outras vezes. Então, isso torna então a digestibilidade, o aproveitamento dos nutrientes muito maior. Muito maior. Daqui a pouquinho a gente discute a história do glúten, que o glúten é diferente, que pena, mas que pena, que pena. Vamos falar já já. Olha lá, próximo item. Mandem perguntas, @VocêBonitaTV. Capriche nas oleaginosas. Nossa receitinha de hoje foi com a farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, que é rica em zinco, rica em vitamina E. E o que se constatou também é que os snacks, né, os lanchinhos intermediários de muitas dessas populações eram, então, essas sementes oleaginosas. A gente pode adaptar para a nossa realidade, que é a noz pecan, que é a castanha do Pará, né, a nossa castanha do Pará, a própria amêndoa, a própria noz, né, as nozes, de uma forma geral, são fontes boas de proteína, gordura boa e minerais. Né? E dá uma então, saciada. Exato. Então, você come uma porção pequena e fica saciado por muito mais tempo, porque você não tem aquela oscilação na glicemia e nem na liberação da insulina, que vai aumentar a sua sensação de fome. Olha só. E é uma forma prazerosa, porque todas são crocantes e saborosas, não saborosas, é? Gostinho exatamente. Também não é, então eu tenho que comer um negócio tão ruim. Ai, meu Deus, ele descobriu que eu tenho que comer aquilo tão ruim. Não é ruim. Você escolhe aquela que você gosta mais. A castanha de caju, que tem uma aceitação muito boa e é regional. Então, você pode fazer e paga menos, né? Quando é regional, barato, paga exatamente. Menos. Olha lá, tem mais. São os 10 mandamentos aí. Vá de farinha integral. Aí eu acho legal a gente entrar nessa parte, porque tem uma discussão que a tal da farinha francesa, né, a gente fala, e até dos lugares aí que ele pesquisou, como você falou, eram produções muitas vezes próximas, né, ali locais dos povos, inclusive. Hoje, a nossa farinha está um pouco complicada, né? Essa discussão que tem do glúten, de um glúten modificado. Isso não é um mito, né? Isso está acontecendo. O glúten é a fração proteica de alguns cereais, né? Então, trigo, aveia, centeio, cevada possuem na composição esse tipo de proteína. E o que se diz é que ao longo, né, da evolução da agricultura, você foi desenvolvendo, selecionando espécies com maior teor de glúten, porque é o glúten que dá elasticidade e maciez e sustentação para a massa, né? Então, sobreviveram, são comercializadas, né, as espécies com um teor de glúten maior. O que se questiona é que para algumas pessoas a ingestão, não é para todos, mas para algumas pessoas a ingestão excessiva dessa proteína poderia levar então a processos inflamatórios, né? Então quem tem intolerância, sensibilidade não celíaca ao glúten, os próprios celíacos, tem que consumir com restrição ou evitar totalmente a presença desse tipo de cereal na alimentação, pelo conteúdo proteico do glúten. Porém, quem não é celíaco, então, pode fazer uso da versão integral. E a própria fermentação natural, você estava comentando na culinária, faz com que a digestibilidade desse produto, dos produtos feitos, né, o pão feito com a fermentação natural, que demora várias horas para acontecer, torne então esse produto a digestibilidade desse produto mais fácil. Mais fácil, né? De melhor qualidade. E de melhor qualidade. Então, a dica é fermentação natural. Busquem a fermentação natural. E aí a gente vai falar agora dos próximos itens juntos, que você já comentou, que é incluir peixes na rotina, delícia, beber muita água, não precisamos nem dizer, né? Beber muita água quanto que a gente tem que beber de água? A gente faz uma continha de 35 ml por quilo de peso, tá? Então vai variar aí de acordo de 1,5 litro a 2. E não, atenção com os processados, o perigo pode morar aí. Pois é, pode. E a gente não falou, Carol,
todo mundo deve estar perguntando o que é isso. Fala, você vai contar. Isso é o goiá, que é chamado também de melão de São Caetano, né? O melão amargo, é da família aí do pepino e das abobrinhas da vida, que na região de Okinawa é muito utilizado pelas propriedades benéficas de baixar a glicemia, de ter uma ação anticâncer, muito bacana. E aqui no Brasil a gente encontra, então? Sim, já está. Vocês japoneses são muito sábios. Parece um pepino. Isso. Né? E é saboroso? É amargo. É amargo. Mas é excelente, gente. E pode aquecer, cozinhar, fazer refogado. Você pode fazer refogadinho com ovo, com o próprio tofu. Você pode fazer refogadinho com miso. Então, fazer o uso de um alimento que vai ter um benefício para a sua saúde e também contribui para a longevidade. Muito bom. Ai, Edna, é uma delícia ouvir suas explicações. Você é ponderada, equilibrada, é gostoso. Eu acho que está faltando um pouco disso, desse né? equilíbrio, desse equilíbrio, dessa calma que os orientais têm. Então, eu acho que por isso que eu achei que ele era japonês, né? Dessa calma e desse equilíbrio. Na hora de escolher também, então vai fazer suas compras, lembra de cada item, né? Olha direitinho e fala, olha, eu vou lembrar de não, eu vou começar a colocar em prática. Às vezes não é da noite pro dia, né? É devagarinho. Verdade. Mas, ó, tudo que tá aqui, nota 1000. Isso a gente tem ao nosso alcance. Eu vou te agradecer. Quem quiser saber mais, você é de Campinas, certo? Sim. Então é 0 operadora 19 2512-2333, 2512-2333, porque você é clínica, né? Sim, atendo em consultório. E o Facebook da Edna, Edna Sakamoto. Vai lá no Face e coloca Edna Sakamoto. O seu Edna é com D-I. Isso. Não é o D mudo. Então, exatamente. Edna com D-I, né? E-D-I-N-A, Sakamoto. Já encontra todo o trabalho dela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Sempre um prazer. Adorei. Carol.